Então, afinal, a culpa agora é da Sandra Felgueiras? A ação junto do Ministério Público, para além de visar o médico que denunciou o tratamento, também envolve a TVI, CNN e a jornalista Sandra Felgueiras, bem como um repórter brasileiro. Calorosas saudações, e eu tenho a certeza que ninguém vos vai processar por meterem like neste vídeo. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 300 mil subscritores, até porque praticamente 40% das pessoas ainda não é subscrita. Aproveitem que é de borla, não pagam nada por isso, e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? A mãe das gêmeas luso-brasileiras, que como devem saber toda a gente está a par, claro, da situação, voltou à carga, no caso agora, para aplicar um processo de difamação através do seu advogado, Wilson Bicalho, creio que seja o nome do senhor em questão, e processos de difamação a meios de comunicação social, à jornalista Sandra Felgueiras e ao médico em questão. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que está a acontecer de um ponto de vista mais específico. A família vai pedir uma indemnização à mãe das duas gêmeas luso-brasileiras que em 2020 receberam um dos medicamentos mais caros do mundo. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, avançou com uma queixa-crime. A ação, junto do Ministério Público, para além de visar o médico que denunciou o tratamento, também envolve a TVI, CNN e a jornalista Sandra Felgueiras, bem como um repórter brasileiro. Queixam-se de crimes de difamação e calúnia, gravações e fotografias ilícitas, devassa da vida privada, violação do segredo profissional ou médico, violação de dados pessoais e maus tratos psicológicos a menores. A informação foi avançada pelo advogado de Daniela Martins, a mãe das gêmeas. Garante que a família está a tomar todas as medidas judiciais e indemnizatórias cabíveis para que os responsáveis respondam pelos seus atos. Eu digo que estaria a mentir que se dissesse que isto não me surpreende. Agora, vamos por partes, e com o estar a dizer que não me surpreende, não estou a dizer que a acusação tem razão ou não, estou só a dizer que isto não me surpreende, tendo em conta alguns acontecimentos que aconteceram no passado, nomeadamente na Comissão Parlamentar de Inquérito. E é aqui que vou já. A Comissão Parlamentar de Inquérito, não sei se estão a ver o senhor da imagem, é o senhor Wilson, o advogado da mãe das gêmeas, que protagonizou um episódio escandaloso numa das comissões parlamentares de inquérito, e por isso é que eu digo que não me surpreende que esta acusação a nível de difamação, quer às televisões, aos jornalistas e aos médicos, surja agora. Aqui a grande questão é, o problema da questão em si, do problema, era uma questão de abuso de poder por parte do Tribunal, do Presidente da República e também por parte do próprio, mas a nível de tráfico de influências. Ora, e parece que isso foi tudo desviado e não importa agora para o caso. O Presidente da República, que por via direta ou indireta tinha feito favorecimentos que não eram de todo permitidos, agora está fora da equação. A culpa, afinal, é dos jornalistas que descobriram e investigaram isto. Isto, obviamente, é cada um a defender o seu lado, eu percebo esse lado, mas não me parece diferente de uma ótica de colocar pressão onde ela se calhar já existia, porque como devem imaginar, a própria Sandra Felgueiras já por várias vezes, em várias circunstâncias, não me refiro até tanto a esta quanto isso, mas até a outras que a própria já investigou, foi intimidada e ameaçada, e ela própria já mencionou isso por variedíssimas vezes, em variedíssimos casos. Portanto, isto não me surpreende que esteja a acontecer. Agora, eu não sei se recordam, mas no episódio da Comissão Parlamentar, onde o advogado da mãe das gêmeas foi ouvido, foi um chinfrim total. O próprio advogado, na altura, o Sr. Wilson, teve até comentários para com o Parlamento português, o Parlamento em si, dos partidos políticos ou até a conjetura nacional, que devia ter vergonha na cara pelas coisas que disse na altura. Quem tiver curiosidade pode ver ou rever o vídeo que eu fiz na altura sobre o advogado da mãe das gêmeas, está aqui no canal, é fácil de procurarem, pesquisem advogado da mãe das gêmeas, Gonçalo Sousa deve aparecer. Ora, isto tudo para vos dizer o quê? Que não sei qual vai ser o outcome da acusação, não sei se a Sandra Felgueiras, os outros jornalistas ou as televisões vão ser acusadas ou condenadas, no caso, de alguma coisa, não faço a menor ideia. Agora, eu só espero é que isto não sirva de intimidação para casos futuros onde, possivelmente, os políticos possam praticar práticas similares àquelas que aconteceram aqui, nomeadamente, alegadamente, abuso de poder, tráfico de influências. Portanto, espero bem que isto não seja um gatilho para que isso aconteça. Aliás, muito pelo contrário.
porque os jornalistas não podem ser condicionados, podem ter acusações, não é? Portanto, as pessoas têm liberdade de denunciar, etc. Estão no seu direito jurídico e judicial. Mas os jornalistas nunca se devem sentir intimidados para fazer o seu trabalho da forma que entenderem. E já agora, só um pormenor, antes de prosseguirmos, algumas das informações que foram reveladas pela Sandra Felgueiras, a mãe das gêmeas revelou-as em voz on. Tanto que houve uma circunstância até em que a informação que foi passada sobre a questão do eventual favorecimento por parte do Presidente da República foi passada pela mãe das gêmeas, se eu não estou em erro, era esta a circunstância, em que havia a noção por parte da mãe das gêmeas que havia essa proximidade, não se sabe bem a que nível, mas ela, a mãe das gêmeas, mencionou isso à própria Sandra Felgueiras. A entrevista, e depois disse na Comissão Parlamentar de Inquérito que, e tal, não, eu estava numa, eu já não sei qual foi a expressão que ela utilizou, mas estava com a taxa de basófia elevada, para citar aqui um sketch conhecido da comédia portuguesa. Portanto, algumas destas informações, não todas, portanto não vou entrar aqui em detalhes do caso, até porque também não li a acusação, mas algumas foram ditas por livre e espontânea vontade, que depois a própria mãe das gêmeas disse que se arrependeu de o ter feito. Wilson Bicalho, o advogado, esclareceu que o valor de compensação ainda está a ser calculado, mas não está vinculado ao custo do tratamento avaliado em 4 milhões de euros, valor esse que o Infarmed diz ter sido inferior, mas não confirma. A família, para conseguir chegar ao montante pretendido, colocou em cima da mesa a exposição mediática das crianças e de dados sensíveis e morada da família, os benefícios económicos obtidos pelos meios de comunicação social e o impacto emocional e social causado. O advogado acrescenta que as crianças com atrofia muscular e espinhal estão a evoluir bem, mas que não puderam regressar à vida em Portugal por tudo aquilo que aconteceu. E termina aqui. É assim, eu acho que nós estamos a esquecer-nos do facto. Há uma coisa que eu dou razão na parte da acusação, é que mostram demasiadas vezes as imagens das miúdas, das crianças, e eu acho que isso não deveria acontecer. Uma coisa é a mãe e o advogado, seja quem for, não é? Os adultos. Outra coisa é as crianças, aí, enfim, isso eu compreendo perfeitamente e concordo, não sei se isso faz parte da acusação em si, mas nesse aspecto aí eu acabo por concordar. Agora, é preciso compreender que a investigação não era contra a mãe das gêmeas. A investigação não era contra as filhas em questão, não era contra as gêmeas. A acusação era contra o Presidente da República. A preocupação aqui era a nível político para perceber se haveria favorecimento que, num determinado aspecto, estaria a favorecer pessoas que não deveriam estar a ser favorecidas naquele âmbito específico, ou pelo menos naquela ordem. Portanto, a questão é essa, ainda por cima com valores muito elevados. A melhor parte no meio disto tudo é que as crianças tiveram acesso ao medicamento de um ponto de vista humano. Não é? Portanto, puderam iniciar o tratamento ou tratar-se com um medicamento que é o mais caro do mundo ou dos mais caros do mundo. Isso é a parte humana mais positiva. Agora, o preocupante aqui não era acusar a mãe ou acusar as filhas. O preocupante aqui era a responsabilidade política que houve nesta própria circunstância. E parece que a culpa morreu solteira. A culpa que supostamente estaria entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao filho do Presidente da República, e diga-se de passagem, enfim, à nora do Presidente e a toda a gente à volta do Presidente, o próprio Presidente que até a determinada altura, num relatório, foi inicialmente acusado de abuso de poder, e depois, enfim, havia também a questão dos tráficos de influência, e agora parece que isto tudo acaba, Marcelo Rebelo de Sousa acaba o seu mandato, nada se passa, tudo tranquilo, tudo bem, na boa, e as acusações ainda acabam por ser para a comunicação social e para os jornalistas, mais concretamente para a Sandra Felgueiras, que tiveram a maior parte do trabalho todo em investigar esta circunstância que, caso não fossem eles, ninguém sabia disto. Ninguém. Eu deixo esta questão. Se não fosse a Sandra Felgueiras e a sua equipa de reportagem e os jornalistas que investigaram este processo todo, como é que se sabia disto? E eu volto a frisar. Eu espero que isto não sirva como um gatilho inicial para a intimidação de jornalistas para processo de investigação futura. Aliás, pelo contrário. Porque aqui o foco parece-me ser quase um desvio de atenções. Da parte política para a parte pessoal. O problema aqui era uma questão política. E isso foi frisado várias vezes por vários deputados,
na Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, não me venham dizer que não houve ali mentiras por parte dos visados, nomeadamente do advogado e por parte também das gêmeas, que disse, eu recordo-me perfeitamente, a dizer que não conhecia ou nunca tinha falado com a nora do Presidente da República, não me recordo o nome dela, acho que era Daniela, é o nome também das gêmeas, mas já não lembro do nome da mulher do filho do Marcelo, e disse, nunca falei com ela. E depois tinha e-mails trocados em 2019 ou em 2020, ou o que era, anos antes. Portanto, e a própria confirmou que o e-mail pelo qual estavam a trocar os e-mails era o e-mail dela. Portanto, isto não estou eu a inventar, isto passou em direto para toda a gente ver. E diga-se de passagem, houve informações a passarem, por exemplo, das moradas, isso eu não me recordo, de passarem as moradas, não me recordo, mas isso eu já disse várias vezes, de andarem a gravar as casas dos políticos e das pessoas, eu acho isso completamente repugnante, isso devia acabar. E vale para todos os casos, mesmo quando foi o caso da Spin Viva, davam a gravar a casa do Primeiro-Ministro em Espinha, pá, tenham noção. Tenham noção, acho que isso é ridículo, há que separar as coisas, não é? Se bem que houve uma situação caricata aqui, era aqui que eu queria chegar, quando foi a Comissão Parlamentar de Inquérito do filho do Marcelo, ele revelou a morada dele, em direto, não sei se lembram disso, o homem disse, para milhões de pessoas, a morada que ele tinha no Brasil, acho eu. Não sei se está em Portugal agora, não sei. Eu até podia perguntar ao Marcelo, mas ele diz que agora também não fala com o filho, portanto também é um bocado difícil saber. Portanto, enfim. Mas é o que é. Digam-me a vossa opinião nos comentários. O que é que acham sobre tudo isto? Qual vai ser o outcome de tudo isto? Se acham que os jornalistas vão acabar por ser processados? Se acham que vai haver uma condenação para Sandra Felgueiras, para a CNN, para a TVI? Enfim, digam-me o que acham. Se o médico vai ser condenado também, ou se vai tudo permanecer como está. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.